Questão número 20, está falando aqui sobre número Zaravalho. O que é isso? Um número de 4 algarismos ABCD é chamado de Zaravalho se A vezes C é igual a B vezes D. Como assim? Ou seja, o produto dos algarismos de ordem par é igual ao produto dos algarismos de ordem ímpar. Deixa eu ver um exemplo aqui. Por exemplo, a gente pode ter 2, 6, 4, 3. Isso aqui, de acordo com a definição, é um número Zaravalho, porque 2 vezes 6 dá 12 e 4 vezes 3 dá 12 também. Então eles chamam isso de número Zaravalho. De onde veio esse Zaravalho? O Zaravalho veio da expressão Zum Zaravalho, que é tipo um grito de guerra do colégio militar, né? É como se fosse o Quiricomba do colégio naval. Considere as proposições a seguir. Número 1. Existem 6 números Zaravalhos, admitindo que A vezes C é igual a 20. Olha só, isso aqui é como se fosse ABCD, né? Nessa ordem. O A é o algarismo de quarta ordem, o B é o de terceira, C é o de segunda e D é o algarismo de primeira ordem. Então ele falou que existem 6 números de tal forma que A vezes C é igual a 20. Olha, se a gente tiver A vezes C igual a 20, quem podem ser os algarismos A e C? Lembrando que são algarismos, né? O algarismo só vai de 0 a 9. Então você não pode ter, por exemplo, A igual a 2 e C igual a 10. Porque o algarismo 10 não pode ser um algarismo, né? Um algarismo só. Então a gente pode ter, por exemplo, 4 e 5. 4 vezes 5 dá 20, né? Como ele está falando aqui. Então você pode ter 4 e 5, mas também pode ser o contrário. Pode ser 5 e 4. Então vamos ver, satisfazendo essa condição aqui, que A vezes C é igual a 20, quantos números Zaravalhos a gente pode formar? 4 e 5. Tem algum outro caso que você tem 2 algarismos cujo produto é 20? Não tem como, né? Se você tiver 8, 6, não. Se for 6, vai aparecer um fator 3 e aqui você não tem. Se você colocar um 8 aqui, você vai ter... Não vai dar certo aqui, né? 8 vai ser 8 vezes quanto? Não tem como dar 20. Você só tem aqui, nesse 20... Você tem 2 vezes 2 vezes 5. Essa aqui é a fatoração do 20. Então você só consegue formar números combinando esses 3 fatores primos aqui. 5 vezes 2 não dá. 5 vezes 4 dá. Pois é, então só pode ser 5 vezes 4, né? Ou 4 e 5. Então vamos formar os números Zaravalhos possíveis. O A pode ser 4 e o C pode ser 5, ou então o A pode ser 5 e o C pode ser 4. Então a gente pode formar esse número aqui, 4, 5, e aqui quanto que a gente bota para o B e para o D? A gente pode botar 4 e 5 também, porque tem que ser igual, né? O produto do A vezes C tem que ser igual ao produto do B vezes D. Então aqui a gente teria 4 vezes 5, aqui 4 vezes 5 também. Agora a gente pode ter o B vezes D ao contrário. A gente podia ter assim, 4, 5, 5, 4. Né? A gente trocou de posição aqui o 5 com 4 do B e do D. Dá a mesma coisa, 4 vezes 5 dá 20 e aqui 5 vezes 4 dá 20. Agora a gente, ao invés de ter A e C valendo 4 e 5, a gente pode ter 5 e 4, né? 5 e 4, e a gente pode botar o B e o D valendo 4 e 5, ou então o contrário, valendo 5 e 4. Então a gente deixa o A e o C valendo 5 e 4, e o B e o D a gente coloca 5 e 4 também. Tem mais alguma outra maneira de formar números com os algarismos atendendo essa condição aqui do problema? Não tem como, né? Só tem essas 4 possibilidades. Porque você não pode ter um algarismo 10. Então só existem 4 números Zaravalhos, de tal forma que o produto aqui seja 20. Ele está falando que existem 6. Não tem como, né? Então essa aqui está errada. A número 2, ele está falando o seguinte: se os algarismos de ordem par são ímpares, então necessariamente o número Zaravalho é ímpar. Como é que é? Isso aqui é um pouco trava-língua, hein? Você tem aqui
4 algarismos. Ele está falando, os algarismos de ordem par são ímpares. Quer dizer, ordem par é esse aqui e esse aqui. Se os algarismos de ordem par são ímpares, você vai ter aqui um ímpar e aqui um ímpar também. E você sabe que ímpar vezes ímpar dá ímpar, né? Claro, o produto de dois ímpares é ímpar. Então, isso aqui seria o ABCD, né? Então, a gente teria A vezes C é ímpar. E é claro que o B vezes D, como ele tem que ser igual, ele é ímpar também. Então, olha só. Se os algarismos de ordem par são ímpares, o A e o C, né? Ambos são ímpares. Então, necessariamente, esse número zaravalho é ímpar. Será que necessariamente isso aqui vai ser ímpar? Olha só, você tem um produto de dois algarismos dando um resultado ímpar. Então, esses dois algarismos aqui, o B e o D, os dois têm que ser ímpares. Porque se você tiver um par aqui, o resultado vai ser par. E não pode, né? Porque A vezes C dá ímpar. Então, o B tem que ser ímpar e o D tem que ser ímpar também. Os dois são ímpares. Já que o D tem que ser ímpar, olha só o que vai acontecer. O D sendo ímpar, né? Você vai ter um ímpar aqui. Ou seja, ele está terminando com um algarismo ímpar. Então, ele é ímpar. Né? Então, já que o D é ímpar, o número ABCD é ímpar também. Então, isso aqui está certo. Se os algarismos de ordem par são ímpares, então, necessariamente, esse número zaravalho é ímpar. Isso aqui está certíssimo. Agora, número 3. Se A vezes C é igual a zero, A vezes C é igual a zero, então, o número zaravalho é um múltiplo de 10. Será que isso aqui está certo? Múltiplo de 10. O que quer dizer um número múltiplo de 10? Olha, A, B, C, D. Isso aqui é o número zaravalho, A, B, C, D. Ele, para ser um múltiplo de 10, é preciso que o D seja zero. Né? O número que termina com 0 é um número múltiplo de 10. Tá, então eu tenho A vezes C é igual a 0. Mas isso aqui tem que ser igual a B vezes D, porque em todo número zaravalho, A vezes C é igual a B vezes D. Então, eu tenho isso aqui. B vezes D é igual a 0. Será que se eu tiver isso aqui, eu posso garantir que o D vale 0? O D tem que valer 0 para esse número ser múltiplo de 10. Será que isso está correto? Não, você podia ter, por exemplo, o B valendo 0 e o D não. Por exemplo, você poderia ter o A e o C valendo 5 e 0. E o B e o D poderiam ser 0 e 7. Pronto. Isso aqui é um número zaravalho. Por quê? Porque A vezes C, que dá isso aqui, 5 vezes 0, né? O A vezes C vale 0. E o B vezes D também dá 0. 0 vezes 7. Então, ele é zaravalho. No entanto, ele não é um número múltiplo de 10, porque ele não termina com 0. Então, essa aqui é errada também. Número 4. Se o produto de A por C resultar num número par, então, necessariamente, o número zaravalho é par. Como é que é? A, B, C, D. Eu tenho A vezes C par. Olha só, se o A vezes C é par, então, alguém aqui é par. O A pode ser par, ou o C pode ser par. Ou então até os dois pares, né? Mas será que necessariamente eu posso garantir que o número zaravalho é par? Ou seja, será que eu posso garantir que esse D é par? Isso aqui não está correto. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos botar aqui um número de tal forma que o A vezes C seja par. Eu vou botar aqui 2 e aqui 2 e 5. E aqui, para serem B e D, eu vou botar 2 e 5 também. Mas eu até podia ter colocado o contrário. Eu podia ter colocado 5 e 2 aqui para o A e o C. E para o B e o D colocar 2 e 5. Observe que nesse caso, o A vezes C dá 10, que é igual a B vezes D. Aqui também, o A vezes C
é igual a B vezes D, que dá 10. Entretanto, o último algarismo não é par. Então, eu não posso garantir que o número seja par. Então, se o produto A vezes C resultar no número par, então necessariamente o número Zaravalho é par? Não, ele pode ser ímpar. Isso aqui é ímpar, isso aqui é ímpar. Então, essa afirmativa aqui está errada também. Então, olha, errado, certo, errado, errado. Só tem uma certa, que é o número 2, né? Então, o que ele fala aqui? Todas estão corretas, apenas uma é verdadeira? É, apenas uma é verdadeira, essa aqui, ó. Tem 2 verdadeiras? Não. Tem 3 verdadeiras? Não. Todas são falsas? Não. Você tem apenas uma verdadeira, que é essa 2 aqui. Então tá aqui, ó. Resposta correta, letra B de Bravo.